Ok, pessoal, vamos lá então, retornando para a parte final da aula. Compartilhando a tela com vocês novamente. Ok, então antes do intervalo nós vimos a questão de vocês conseguirem somar, né, os valores aqui dentro da planilha de diversas maneiras, né? A gente viu 3 possibilidades de a gente fazer soma desses valores. Mostrei algumas formatações básicas com relação a linhas, né, que a gente coloca. Tanto que se a gente vir aqui agora em arquivo, imprimir, né? Tá vendo? A gente consegue ver a tabela, o jeito que vai ficar na hora de eu imprimir, né? Então, se você quiser ver o posicionamento, a questão da escala, antes de mandar aqui, né, clicar em imprimir, vem aqui em imprimir, né? Ou opções anteriores a este Office, vai estar como visualização de impressão, e você consegue ver uma pré-visualização do seu trabalho, né? Como que ele vai ser impresso quando você clicar em imprimir. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer a soma desses valores aqui também, né? Soma. Então, a gente selecionou e clicou em soma. Ok, então aqui a gente tem as despesas, né, na qual a gente lançou aqui, item, né? E agora a gente quer, por exemplo, colocar outras informações como valores de entrada, né? E aqui a gente tem uma opção aqui, por exemplo, chamado saldo. Né? O que é o saldo? É o que vai sobrar para a gente. Vai sobrar para a gente em relação às despesas e as nossas entradas, né? Então, vou criar uma célula aqui chamada entrada. Vou colocar aqui o valor do salário mínimo. Quanto que está o salário mínimo atualmente? De 45 para 1.100, né? Acho que 1.100. Ok, 1.100. Colocar o estilo moeda também, né? Então, o que acontece? Aqui dentro da planilha eu posso inserir linhas, posso excluir linhas da maneira como eu consegui aqui personalizar, né? Então, aqui no item, eu posso colocar, inclusive, entre uma linha e a outra, alguma outra informação que eu possa ter esquecido. Aqui a gente tem energia, alimentação, residência, telefone, né? Eu posso colocar aqui, em cima de telefone, uma outra chamada internet, né? Eu tenho gasto com internet, então eu posso colocar aqui também, tá? De que maneira? Clicando com o botão direito em uma determinada célula, né? Clico na opção inserir, e aí eu clico, vai aparecer essa janelinha, né? Onde eu posso escolher se eu quero inserir uma linha ou se eu quero inserir uma coluna, tá? Então, tanto posso inserir linha como uma coluna. Nesse caso, eu quero uma linha, né? Clico em OK. Perceba que ele inseriu aí na parte de cima, né? Aí eu venho aqui, coloco internet, coloco o valor, ó, perceba que o total que eu já tinha calculado deu 1.080, né? Vou colocar aqui o valor de 100, olha só o que acontece. O total ele já atualiza o valor para 1.180,80 centavos, né? Por que isso acontece? Porque eu estou adicionando linhas dentro do intervalo permitido dentro da função, né? Agora, se eu inserisse uma linha aqui embaixo, aí ele ficaria fora do intervalo, mas qualquer linha que eu esteja inserindo e que esteja aqui nesse intervalo, né, ou seja, antes desse total, ele automaticamente calcula já com um novo valor atribuído aqui, calcula na fórmula, né, na função chamada soma que nós aplicamos, ele já calcula com esse novo valor que nós acrescentamos aqui, ok? A mesma coisa aqui, se eu colocar, sei lá, 50, aí apareceu o novo valor. Olha só que detalhe interessante, que foi até bom ter aparecido e mostrar para vocês. Esse monte de jogo da velha, né, esse monte de cerquilha ou hashtag, né, conforme popularmente ele é chamado,
ele aparece por um único motivo. Não porque você fez algo de errado, mas porque esse valor que aparece na largura, né, na proporção da largura do quadradinho, ele não é suficiente para que ele apareça. Né? Então, o que você vai ter que fazer? Trabalhar com a largura dele. Como que faz para trabalhar com a largura? Ou você clica duas vezes entre uma coluna e a outra, ou seja, entre a coluna E e a coluna F, posicionando e arrastando para o lado, ou simplesmente você voltar aqui, né, dar um Ctrl Z, ou simplesmente você dá duplo clique com o mouse entre uma coluna e a outra, lembrando que tem que ser entre colunas, né, ou seja, entre a letra, né, aqui em cima e não aqui no quadradinho na onde você está, né. Então, cliquei duas vezes, ele aumentou a proporção da coluna, tá? Deixa eu voltar, ó, tava assim, né, com um monte de hashtag. Eu clicando duas vezes, volta a ser exibido aqui para mim, ok? Então, se aparecer o hashtag, vocês já sabem o porquê. É a largura da coluna. Beleza. Então, aqui a gente tem a entrada, né, o salário que a pessoa vai ter durante o mês. Aqui a gente tem as despesas, né, os itens dessas despesas. E aqui nós temos o saldo, né? Bom, levando em conta que a gente já sabe o total, né, dessa primeira coluna aqui de gasto, vou até apagar essa outra coluna, vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para pagar ou a linha ou a coluna, tá? Então eu vou excluir essa coluna aqui, desse lado, vou clicar com o botão direito em cima, vou clicar na opção excluir, vai aparecer aquela mesma janelinha quando apareceu, quando eu pedi para inserir uma linha, só que dessa vez eu quero o quê? Excluir, né? Então eu vou pedir para excluir quem? Uma linha ou uma coluna? Eu quero excluir essa coluna todinha, né? Então eu vou pedir para excluir a coluna inteira. Perceba que ficaram agora duas colunas, um com os itens e outro com os valores, ok? Bom, agora nós já sabemos o total de despesas que nós vamos ter ao longo desse mês. Também sabemos como inserir uma despesa em caso de eu precisar atualizar alguma informação, né, acrescentar uma linha também. Agora nós precisamos saber o saldo, né, que vai de repente sobrar ou de repente entrar no vermelho, né, ter saldo negativo. Como que eu posso fazer aqui para calcular o que vai sobrar, ou que de repente vai passar mais, né? Vai ter que entrar no cheque especial, vai estar no saldo negativo. Que tipo de conta que eu posso fazer para determinar o saldo que será, hein, pessoal? Que sugestão que vocês me dão aqui para a gente fazer o saldo? Subtração, né, da entrada com o total? Exatamente. O total do meu salário menos as despesas, né? Então a gente já sabe que a gente precisa começar com quem? Com o sinal de igual, né? Igual, clico em cima do valor da minha entrada, que neste momento está na célula D3, né? Posição coluna D, linha de número 3, R$ 1.100, menos o total das despesas que a gente calculou fazendo o quê? A soma. Tá? Então, esse 1.180,80 está na coluna D, linha de número 11. Ok? Entrada menos o total de despesas. E aí eu vou apertar Enter. Opa, deu negativo aqui, né? Então, quando dá negativo, normalmente ele aparece com sinal negativo na frente, ou em algumas versões ele fica vermelho, né? Nesse aqui ele apresenta realmente o símbolo, né, de negativo, representando que aquele número está abaixo de zero, né? Ok, pessoal? Então aqui nós fizemos o cálculo do saldo em cima do valor de entrada mais o total de despesas, né? E se eu tivesse mais de um recurso aqui, mais de uma entrada, né? Trabalho com vendas, vou lançando as entradas uma a uma aqui, né? Então, vamos lá, eu tenho entrada 1 aqui, por exemplo, né? Eu posso continuar aqui a minha planilha, colocar a entrada 2, né? Então,
Posso colocar aqui, nessa semana aqui, consegui um trabalho, né? Consegui fazer um serviço extra e entrou mais R$ 500. Automaticamente a gente precisa fazer a soma desses dois valores aqui também, né? Então eu vou colocar aqui total entrada. Tá? Posso criar uma coluna específica para pegar esses valores que forem entrando aqui, né? E eu vou somando automaticamente aqui, né? Então, igual, soma. Pego a soma desses valores aqui. Vou deixar até a entrada 3 e 4 aqui. Apesar de não ter nada, mas depois, se eu precisar lançar alguma entrada que tenha sido feita, né? E eu, por equívoco, tenha esquecido, eu posso vir aqui, abrir e fazer esse lançamento, né? Ok. Tá? Então, aqui calculou que deu a entrada de 1.600, né? Então, o que acontece agora? Nesse saldo aqui, eu peguei quem? O D3. Só que agora não tem mais D3. Eu tenho o E3, que juntamente com o D3 vai fazer essa soma de 1.600. Então, não vai ser mais D3. Vai ser quem? Vai ser o H3, né? Então, eu vou clicar aqui em cima do H3, menos o total de despesa. E aí volta a ter um saldo positivo, né? Volto a respirar novamente. Agora, qualquer valor que eu for acrescentar aqui, ó, 3, entrou aqui mais 150. Ele atualiza aqui para mim, ó, no total da entrada, e automaticamente aqui no meu saldo também faz a atualização de forma instantânea, né? À medida que eu for acrescentando as linhas, vou acrescentando esses valores de entrada, né? Vou colocar aqui um valor 4, colocar aqui 50, né? Aumentou aqui o total da entrada e aumentou aqui o meu saldo. Agora, se eu for fazer o lançamento de novas despesas, né? Botão direito, inserir, linha. Vou colocar aqui gás. Gastar quanto, hein, gente? 100 conto já? Já tá chegando nessa faixa? Acredito que sim, né? R$ 100. Perceba que era 619, o saldo aqui automaticamente atualizou, né? E baixou para 519,20 centavos, né? Vou acrescentar mais uma despesa. Energia, alimentação, residência, né? Provavelmente aluguel, gás, internet, telefone. Vou colocar aqui plano de saúde. Mesma coisa, se eu tiver uma palavra que ultrapassa a largura, eu venho aqui, clico 2 vezes, né? Ele aumenta automaticamente, tá? Plano de saúde, 415. Atualiza o total da despesa e atualiza quem? O saldo. Tá? Então, eu posso criar esse formato de orçamento, eu posso criar, tem diversos modelos, tá, pessoal? Mas a estrutura básica é o quê? Você ter essas despesas aqui, né, cadastradas na tabela com os valores, você tem as entradas, né, e você tem o seu saldo. Você pode aplicar em uma determinada caderneta de poupança, pode fazer um investimento de uma ação, né, hoje o mercado financeiro oferece esse tipo de proposta, ou fazer rendimento via tesouro, né, onde rende mais que a poupança. Então, tem uma série de rendimentos que, de repente, você pode fazer um investimento bacana, né? Mas a gente sabe que a nossa realidade, muitas das vezes, não sobra para a gente fazer esse tipo de investimento, tá? Mas é importante a gente ter essa organização, né? A gente começar financeiramente planejar, fazer esse lançamento mês a mês para a gente saber ter o exato valor do que está entrando, do que está saindo com as despesas, né? E a gente tendo esse controle, tendo essa questão de você respirar financeiramente, você consegue sim guardar, poupar, né? Investir para comprar algum bem, algum
alguma coisa que você tem com planejamento, investir nos estudos, enfim. Essa aqui é a porta de você, é a maneira como você tem de fazer um planejamento financeiro, né? Um planejamento familiar também. Eu não sei se vocês têm esse hábito de estar fazendo esse controle, se fazem manualmente, ou já, de repente, já tem essa questão de fazer, né? Eu, algumas vezes, eu confesso que faço, sim, na planilha, né? Mas muitas das vezes eu confio na minha cabeça, né? E a gente não pode ter esse hábito, né? De simplesmente não controlar ou não ter nem ter algum tipo de controle meio que, como que eu posso falar, limitado, né? Então, o recurso de planilhas é um recurso muito interessante para você trabalhar a questão do planejamento familiar, né? Do seu orçamento doméstico. E é uma coisa preciosa que a gente luta no nosso dia a dia para a gente conquistar e de repente vai com tanta facilidade embora, né? E a gente muitas das vezes não entende na onde que está saindo, né? Ou de repente não tem nem controle do que está entrando, né? Então, assim, comece a fazer esse tipo de planejamento quem não faz, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir ter um maior controle e as coisas vão mudar. Você vai conseguir poupar, você vai conseguir ter um controle maior. O que vocês acharam desse primeiro momento, dessa primeira parte aí? Você está tranquilo até então? Já que eu repita alguma informação. Só essas somas aí toda vez que for somar, clicar e clica em um e põe o mais e vai clicando no outro pondo mais, né? Isso é uma das maneiras de fazer, né? Mas a gente viu que a maneira mais fácil de fazer é de que forma? Você selecionando os valores, né? Seleciona os valores, vem aqui no botãozinho lá em cima, do lado direito, e clica na opção soma. Né? É a maneira mais simples, mais automática de você fazer soma. Mas também você pode vir aqui, igual, soma, digitando mesmo, né? Selecionando os números, fechando parênteses e apertando Enter. O que deu de errado aqui? Igual, soma. Clico duas vezes aqui, seleciono, fecho e aperto Enter, tá? Então, a estrutura que a gente montou aqui basicamente, né? Uma estrutura bem simples, não tem nem cor, né? A questão da tabela aqui foi montada de uma forma bem simples. A gente calculou a soma das entradas, a gente somou o valor das despesas e aqui a gente tem o saldo, né? Que é um valor aí a ser guardado, um investimento. Então, aqui a gente trabalhou com as somas e aqui no saldo a gente calculou pegando esse total da entrada aqui, menos as despesas que vão aparecer por aqui. Ok? Então, para quem está com a apostila completa de Excel, tá? Nós estamos vendo algumas informações que estão na página 8. Né? Então, eu fiz esse exemplo aqui. Fiz algumas alterações, né, para a gente já ir conhecendo algumas funções. Ó. Aqui ele está ensinando como faz a soma uma por uma, né? A questão do autossoma, que nós já vimos. Aqui ele fala da questão de salvar, né? A questão de salvar, o processo é o mesmo do Word, arquivo, salvar como. Aí você escolhe a pasta onde você quer salvar, né? O nome, o tipo de arquivo também. Você pode salvar ele em formato PDF, pode salvar ele em formato XLS, que é o padrão, né? A extensão do arquivo é XLS, que trabalha com planilhas. E você clicando em salvar, colocar um nome diferente.
Ok. Beleza. E aqui, pessoal, mês a mês, você pode fazer esse tipo de tabela, né? Então, eu fiz fevereiro, tem janeiro, que eu posso repetir, né? Eu posso simplesmente copiar a mesma estrutura de tabela. Então, eu posso vir aqui, ó. Ou também eu posso fazer, em vez de copiar, eu posso simplesmente vir aqui, ó, com o botão direito em cima, né? Eu posso clicar na opção mover ou copiar. Quando eu clicar em mover ou copiar, ele vai perguntar se eu quero mover para o final, né? Eu vou querer mover para o final e vou querer criar uma cópia dessa estrutura. A estrutura já está pronta, então não preciso refazer novamente, né? Vou aqui clicar em criar uma cópia. Aqui no final já aparece uma planilha com o mesmo nome, ó, fevereiro, só que está com entre parênteses aqui o número 2, porque ele criou uma cópia do original, tá? O fevereiro está aqui, original, e aqui no final aparece uma cópia da mesma planilha. Tá? Então eu posso vir aqui e renomear como março, né? E aí eu venho aqui e altero os valores, né? Apago tudo isso aqui, ó. Se tiver que apagar alguma despesa, eu apago também, vou lançando, né, os novos valores. E aí ele já faz o cálculo para mim automático. Ó. Energia, por exemplo, deu 114 nesse mês, né? Tá vendo que ele já vai somando aqui o total automaticamente, o saldo já vai aparecendo, ó, tá menos 114. Por que tá menos 114? Porque até o momento eu não tenho nenhum registro de entrada, né? Então, basta eu colocar aqui os valores de entrada do mês. Certo? E aqui no saldo ele faz justamente o que? Ele pega esse total de entrada menos essas despesas que a gente está lançando aqui, né? Então, vou continuar o lançamento, ó. Alimentação, né? Residência, plano de saúde, gás, a internet, telefone, vamos colocar aqui 20. Ok? Então, aqui ele já calculou o total, já calculou o saldo que sobrou da entrada, né, o que entrou de recurso, menos o total da despesa. Tá? E assim eu posso fazer mês a mês, só copiando a planilha e mudando o nome aqui, renomeando. Né? Se eu não conseguir clicando 2 vezes para apagar, eu posso fazer o quê? Eu posso clicar com o botão direito em cima do nome e clicar na opção renomear. Ele vai dar a opção também para eu trocar o nome da planilha. Ok? Então, aqui eu fiz o modelo padrão, vai servir para todos os meses, então não tem necessidade de eu fazer mês a mês, ir lá, colocar as linhas, escrever tudo de novo. Não, eu já tenho uma estrutura, né? Eu só vou copiando, só vou replicando e alterando os valores para que eu tenha um controle mês a mês. Ok? Aqui ele fala na questão de selecionar, né, as informações da tabela, ele explica um a um para que serve, né, cada uma dessas ferramentas aqui, ó. Essas ferramentas de alinhamento, a gente tem uma ferramenta a mais aqui na parte superior, que é para alinhar as informações dentro da célula, né? Então, vou aumentar aqui só um pouquinho a altura da linha, ó. Se aqui a gente alterava a largura clicando entre uma coluna e a outra, aqui a altura também é a mesma coisa, né? Então, eu quero deixar a altura do quadradinho maior, eu vou posicionar entre um número e o outro. Tá? Vou deixar aqui desse tamanho para vocês entenderem o que acontece. Aqui na página inicial, nós temos as mesmas ferramentas que nós vimos lá no Word para trabalhar com formatação de texto. Então, eu posso deixar aqui o título em negrito, posso deixar itálico, posso deixar sublinhado, né? Posso trabalhar com os mesmos aspectos que a gente viu no Word. Aqui na barra de alinhamento, eu posso também centralizar
esse título na coluna, né? Eu posso, inclusive, alinhar no meio, né? Ou seja, pegar esse aqui, ó, energia, e trazer ele mais para o meio do quadradinho. Em vez de alinhar no meio, na parte inferior, eu alinho ele no meio, realmente, do quadradinho. Clico em cima. Tá vendo? Ele vai mais para o meio, ele pega o centro de referência do quadrado, e aqui ele pega como referência a centralização do texto, né? Ele aqui no meio também do quadrado, da célula. Tá? Então aqui ele acrescenta 3 novas opções de alinhamento. Posso alinhar ele um pouquinho mais em cima, alinhando ele no meio, e aqui alinhando embaixo, né? E aqui alinhando do lado esquerdo, no meio e do lado direito. Ok? Mas eu posso fazer da mesma forma. Centralizando, deixando alinhado do lado esquerdo. Tem algumas opções interessantes também para poder formatar, principalmente título de tabela, que vão aparecer aqui, tá, pessoal? Clicando com o botão direito em cima do título, né? Vai aparecer essas opções aqui. Eu vou clicar em formatar células. Ok? Cliquei com o botão direito do mouse em cima do quadradinho onde eu tenho o título item ou onde eu tenho o título valor. Vai aparecer essa janela. Eu tenho as guias número para poder escolher o formato de número, alinhamento, para a gente trabalhar algumas questões relacionadas ao texto, a fonte que eu posso escolher por aqui também, né? Lembrando que eu tenho essa mesma opção aqui dentro de página inicial, borda, preenchimento, e temos o último item que é a proteção, tá? Que ele bloqueia algumas células. Mais para frente a gente vê esse detalhe. Em número, então, eu posso alterar o formato. Olha só onde que eu queria mostrar para vocês. Guia alinhamento. Eu tenho primeiro esse do lado direito aqui, que eu mexo com a orientação. Né? Olha só, o texto ele está deitado, né? Está na posição normal. Mas se eu puxar esse ponteiro aqui, ó, o que que acontece? Eu posso mudar a orientação, eu posso mudar a posição desse texto, deixando ele em menos 90 graus, menos 47. Aqui ele fica zerado, né? Normal. 41 graus ou 40 e aqui 90 graus, tá? Vou clicar em OK e aí vocês vão ver como que ele fica na célula, né? Ele fica em pé. O valor eu posso fazer a mesma coisa. Como que eu faço? Clicando com o botão direito em cima, vindo aqui na opção formatar células, e aqui eu tenho a questão da orientação, né? Vou deixar ele aqui na parte superior, e aí eu tenho a opção item e valor alinhados desta maneira, tá? Se eu não quiser, é só desfazer, dar um Ctrl Z, ele volta ao normal, ok? Só foi para mostrar mesmo para vocês que nós temos essas possibilidades, né? Ok. Queria mostrar um outro detalhe também. Vai ter exercício que vocês vão ter que fazer, onde a gente tem uma palavra sobrescrita a outra. Na verdade, é uma sobreposta a outra, né? Eu tenho uma palavra aqui, né? Por exemplo, deixa eu elaborar um título aqui. Posso escrever aqui valor da despesa, por exemplo, né? Valor da despesa. Eu posso colocar no quadradinho superior valor da e despesa embaixo. Como que eu faço esse tipo de posicionamento do título? Eu vou clicar com o botão direito em cima, vou vir na opção formatar células. Aqui dentro eu vou marcar a opção chamada quebrar texto automaticamente. Tá? Então eu vou marcar essa opção, que ele vai fazer justamente essa quebra de texto. Né? Um texto em cima, outro embaixo, meio que sobreposto. Né? Ok.
Ah, professor, não ficou. Não ficou porque a largura está muito grande. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou diminuir, né? Opa, sumiu o valor da, professor. O que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou trabalhar com a altura dessa linha. Eu posso clicar 2 vezes aqui entre 5 e 6. Tá vendo que ele já fica, aparece para mim, né? Sobreposto o valor da de despesa embaixo. Isso aqui eu posso também alterando, né? Esses valores de largura, esses valores de altura também, né? Tá? Então vai ter alguns exercícios que vocês vão praticar amanhã que vai precisar fazer esse tipo de configuração, ok? Sempre clicando com o botão direito, formatar células, e aí as opções, elas estão aqui, né? Com a orientação, e principalmente essa de quebra de texto, ok? Aqui eu tenho algumas opções para trabalhar com a cor de preenchimento, né? Então eu posso colocar um preenchimento preto e a cor branca, né? Preenchimento preto, esse balde, e aqui no A, a cor da letra, né? Como que eu faço para colocar borda? Vindo aqui, ó, do lado direito do sublinhado, tem um botão específico para trabalhar com essas bordas, né? Então, eu vou clicar em todas as bordas. Aí eu consigo aqui também, eu posso colocar as linhas, né? Ah, eu quero tirar esse contorno que está aqui. Eu posso selecionar só esse quadradinho específico, vir aqui e selecionar as bordas que eu quero. Então, eu quero tirar a borda superior, né, a esse quadradinho, e a borda do lado esquerdo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso também vir nessa opção, apagar borda, vou clicar aqui, o mouse vai virar uma borrachinha, praticamente. Aí você clica em cima da linha onde você quer apagar, ó, e aí você consegue apagar as linhas também, né? Então, eu consigo remover aqui, ó. Se eu quiser tirar as linhas, eu posso remover também, clicar e remover, né? Que ele vai removendo. Para voltar ao normal, sem ser esse formato de borracha, eu aperto o ESC no teclado, e aí eu volto a editar a planilha novamente. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Vou apagar só essa borda aqui no canto. Apagar borda. Apertar ESC. Então aí a gente tem uma planilha com as linhas, né? Com uma formatação de cor. Posso colocar qualquer cor que eu quiser aqui, né? Lógico que de acordo com a formalidade, né? Trabalhando certinho as cores para não ficar algo também muito colorido, né? Ok. Continuando essa nossa apostila, né? Completa de Excel. Nós, então, vimos algumas possibilidades de alinhamento. Aqui nós temos como trabalhar com porcentagem, separador de milhagem, né? Separador de milhar. A questão de aumentar casas decimais, né? Então, por exemplo, eu tenho um valor aqui, R$ 55,87, tá? Vou colocar aqui o símbolo moeda. Aqui na barra de ferramentas, na opção, na categoria chamada número, eu tenho o formato de moeda, o símbolo de porcentagem, o separador de milhares, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais, né? Então, o que acontece se eu clicar em aumentar casas decimais? Ele vai colocando zeros, né? Ele vai aumentando a casa decimal. Agora, se eu quiser diminuir, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar arredondando o valor, né? Percebam que o valor era de 55,87. Quando eu passei a diminuir, ou seja, a arredondar aquele valor, ele foi para 55,9. Né? O Excel, ou quando a gente quer arredondar um valor,
Qual que é o critério para você fazer esse arredondamento? Quando eu tenho um valor acima de 5, né, ou seja, R$ 55,85, né, ou 86, acima de 85, eu tenho a tendência a arredondar uma casa decimal acima, ou seja, o 9, né, 90 centavos. Quando eu tenho abaixo de 5, né, eu tenho 55,47 eu vou arredondar para quem? Vou deixar ele no meio, 55,50 centavos, né? Então a gente pode arredondar para cima, quando ele é acima de 5, né? Ou para baixo, né? Eu posso deixar ele no mesmo valor, ou até mesmo arredondar ele para 50 centavos, por exemplo, né? Então, a gente tem a questão aqui na parte superior de trabalhar com a questão de você aumentar as casas decimais ou trabalhar com arredondamento. Aqui arredondou para 55,90, tá? O ideal é você deixar sempre 2 casas decimais após a vírgula, né? Tá vendo que aqui ele arredondou para 56 à medida que eu fosse diminuindo, né? Então, deixa exibindo 2 casas decimais, já é o suficiente, tá? Vamos lá, vamos seguindo a apostila. Alterando a largura, a gente já viu, né? Alterando a altura da linha também. As entradas de dados. A guia formatar células que eu mostrei para vocês agora há pouco. Os formatos, né, de data e hora. Mais para frente nos exercícios vocês vão conhecendo também, né? Aqui ele está falando sobre a nossa alça de preenchimento, que trabalha com algumas informações que são preenchidas já de forma automática, principalmente quando a gente tem sequência de números, né? A gente tem informações de meses, dias da semana, né? Como assim, professor? Aqui vou aumentar um pouquinho. Vou colocar as 2 primeiras sequências, tá? Janeiro, fevereiro. Preciso completar aqui março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não preciso fazer isso, tá? Eu tenho as 2 primeiras sequências e aí eu selecionando janeiro e fevereiro, aqui no cantinho vai ter esse quadradinho bem pequenininho aqui, bem minúsculo, né? Quando eu posicionar o mouse em cima desse quadrado, o que vai acontecer? O cursor do mouse ele vai mudar, né? O cursor do mouse de um jeito, fora, e posicionado em cima do quadradinho é outro. Então, eu vou puxar aqui para frente, ó, março, abril, você já consegue ver que ele já vai alterando o nome do mês. Maio, junho, julho, agosto. Vou até agosto aqui. Vou soltar, a hora que eu chegar no quadradinho onde eu quero soltar, eu vou soltar o botão esquerdo, e aí com essa questão da alça de preenchimento, ele completa a sequência para mim de acordo com os 2 primeiros meses que eu coloquei aqui. Isso serve para números, né? Então, 1 e 2. Então, tem gente que vai lá e preenche, né? 3, 4, 5, 6, né? Não, você pode economizar tempo pegando apenas os 2 primeiros números da sequência, pegando aqui a alça de preenchimento e puxando aqui para baixo, ó. Eu quero até o 40. 40, cheguei. Perceba que ele completou para mim a sequência também, de forma automática, trabalhando com a alça de preenchimento, né? Eu posso ter a abreviatura dos meses também, ó, janeiro, né? Só abreviado, ó, fevereiro. Vou selecionar, clicar na alça de preenchimento, e aí ele já reconhece, ó, até dezembro.
A hora que ele chega aqui no dezembro, ele continua repetindo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, novembro, dezembro. Okay? Então, é uma maneira de você trabalhar com alça de preenchimento, evitando trabalhos manuais, né? Como ter que digitar uma sequência todinha de informações em que o Excel reconhece, normalmente pelas duas sequências, e você trabalhando com a alça de preenchimento, ele completa essas informações, tá? A gente tem, inclusive, para dias da semana, né? Então, você tem aqui segunda, né? Eu vou abreviar. Terça, as duas primeiras partes da sequência. Clico aqui, ó, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Chegou aqui, ele repete de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ok? Quantas vezes eu precisar. E quando tem o mesmo nome, por exemplo, eu tenho só segunda-feira, eu quero que repita, né? Então tem aqui segunda. Quero que essa informação seja repetida nos próximos quadradinhos. Então eu vou, mesma coisa, clico aqui no quadradinho, no canto direito, e vou puxando aqui para o lado direito e vou repetindo a mesma informação nos próximos quadradinhos, né? Coloco um nome qualquer aqui. Pensando. Venho no quadradinho, na alça de preenchimento e vou puxando aqui para o outro lado, né? Ou para baixo também, até que ele complete o mesmo nome nas demais células, tá? A gente tem os operadores também, né? Dentro do Excel, a gente já viu como fazer uma adição, viu como fazer uma subtração. A gente também tem divisão para fazer, né? Perceba que o símbolo é diferente, a barrinha, que também se encontra do lado direito do teclado, no teclado de números, né? A multiplicação a gente faz com asterisco, né? A gente tem cálculo de percentual também, né? A gente pega um valor e multiplica pelo valor da porcentagem. Isso aí eu vou entrar em mais detalhes quando a gente trabalhar exercícios desse tipo. E tem o exponenciação, que é o símbolo do acento circunflexo. O que é exponenciação? Vou pegar esse exemplo que a gente tem aqui na apostila, pegar esse mesmo exemplo, né, igual, vou colocar um valor qualquer aqui, né, vou colocar 5, tá? Vou colocar igual, esse valor aqui, né, no meu caso aqui é C31, com o valor 5, o acento circunflexo, né, shift, o acento circunflexo, e o número 3, ó, tá vendo? O que significa isso? Ele pegou o expoente de 5, né, na base 3, né? Aliás, expoente de 3 aqui com o número 5. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar 5, elevar a 3, né? Ele vai fazer 5 vezes 5 vezes 5. E vai dar esse resultado. 5 vezes 5, 25, vezes 5, a gente tem 125. Então, para a gente calcular a exponencial de algum valor, né? A gente faz dessa maneira. O símbolo de exponenciação no Excel, a gente tem como sendo acento circunflexo, tá? E traz alguns exemplos aqui, né? Então, quando eu quero multiplicar um valor pelo outro, tá? Vai ter exercício, por exemplo, que você tem a quantidade, né? De um produto. Você tem um item, tem o valor unitário desse produto, item, quantidade, valor unitário. E aqui eu tenho o valor total do item, né? Então vamos lá.
papel A4 resma, né? Resma de papel A4. Quantidade. Vou colocar aqui 10. Valor unitário, R$14,40. Aí eu preciso calcular o valor total desse item, né? Vou colocar aqui símbolo moeda. Agora eu preciso calcular o valor total desse item. Eu comprei 10 resmas, né, de papel A4, sendo que cada um custou R$14,40. Como que eu faço esse cálculo aqui no Excel, ou como que eu faria mentalmente? Eu iria somar por 10 vezes R$14,40 até chegar no total, ou pegar a soma desses dois. A gente não vai somar, a gente vai fazer o quê? Multiplicação, né? A gente já tem a quantidade, já tem o valor unitário, não tem necessidade de eu fazer soma, né? Então aqui, ó, multiplicação, a gente tem um símbolo chamado asterisco, né? No teclado de números, a gente tem aí um símbolo chamado asterisco, ele está em cima do 9, né? E do lado esquerdo a gente tem a barrinha de divisão, né? Então eu vou colocar igual. A quantidade, eu não preciso digitar 10 aqui, é só clicar em cima, né? Vezes, que é o asterisco, R$14,40. Vou clicar em cima. Então, eu estou multiplicando quem aqui? C31 por D31. Certo? Feito isso, eu vou apertar Enter. E ele vai trazer a soma exata deste item aqui, R$144. A mesma coisa eu vou fazer nos outros, né? Então, se tiver algum item aqui, vou colocar aqui lápis, Faber-Castell, comprar 50, cada um custa R$1,75. O que eu vou ter que fazer? Multiplicação. Pegar a quantidade e multiplicar pelo valor unitário. Então, quantidade vezes o valor unitário, eu tenho o custo total do item, que é de R$ 87,50. Coloco o formato moeda. E assim, se tivesse mais itens, eu iria fazendo a mesma coisa até chegar no total, né, da tabela. No final, eu vou ter que somar, né, a minha compra. Então, eu posso selecionar, e a gente já viu que para somar lá em cima, é só clicar em soma, né? Ok? Aqui ele já somou aqui para mim esses dois valores. A gente tem alguns operadores que mais para frente a gente vai precisar deles, né? Eu tenho operador igual, maior, com esse sinal aqui para frente, menor voltado para trás, maior ou igual que, menor ou igual que, e a gente tem um símbolo de diferente, que são os dois símbolos, né? O menor e o maior juntos, né? A gente tem algumas ordens de precedência, né? Quando a gente tem operações, isso aí na matemática também funciona da mesma maneira. Ordem de precedência dos operadores. Quando você cria uma fórmula que contém mais de um operador do mesmo tipo, as operações matemáticas vão sendo realizadas da esquerda para a direita, até que a última tenha sido efetuada. Contudo, quando você mistura operadores, o Excel, né, aqui na versão 2010, mas isso aí em todas, tá? Ele funciona em todas as versões, segue uma tabela de prioridades executando determinadas operações matemáticas antes das outras. Então, a gente tem como prioridade tudo que está entre parênteses. Tudo que ele tiver entre parênteses, ele vai realizar o cálculo primeiro, né? Depois, ele costuma realizar cálculos com percentual, cálculos com exponencial, né? Multiplicação e divisão também é algo que ele pega como prioridade. E aí a gente tem os demais, né? Adição e subtração como sendo os últimos
cálculos que ele efetua dentro de uma operação mais complexa. Tá? Eu tenho uma operação mais complexa, um cálculo onde eu tenha multiplicação, divisão, adição e subtração dentro de uma mesma fórmula. Ele vai pegar por prioridade resolver multiplicação e divisão, e aí ele deixa por último a subtração e a adição. Né? E aí, por último, a gente tem cálculos envolvendo comparação. Né? No caso, a gente já viu igual, diferente, menor ou igual que, maior ou igual que, e aqui também a gente tem, repetindo novamente, né, o símbolo de diferente, quando eu tenho o sinal de menor e o maior juntos. Ok? A estrutura de uma função, na página 39 ele fala como que é a estrutura. Eu tenho sempre por início colocar de forma obrigatória o sinal de igual, seguido pelo nome da função, né, pelo nome da função, e aqui os valores que eu estou selecionando para que ele faça alguma coisa, né? Se ele vai somar, se ele vai calcular uma média, por exemplo, ou se ele vai realizar qualquer outra função que a gente vai conhecer mais para frente, né? Então, aqui a gente viu, aqui já trabalha com máximo, média, a média de valores, né? A gente vai fazer aqui antes só o último exemplo da nossa aula, a gente já está finalizando, tá? Alunos, eu tenho aqui nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, e aqui eu tenho a média, ok? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 são os bimestres, né? Primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. O nome dos alunos, ok? As notas, então tenho nota 10 aqui, nota 9, 8 e 7. Aqui embaixo, 6, colocar 10, 8, colocar 5 aqui. Preciso calcular a média de notas desses dois alunos. A média é basicamente o quê? É eu pegar os valores que eu tenho, né? Ou seja, os valores de primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e dividir pela quantidade de bimestres, que no caso são 4. Né? Então, ele soma todos os números, divide pela quantidade de atributos ou pela quantidade de números que eu tenho dentro da minha tabela, que no caso são 4. Né? Então, vai ser isso aqui, ó, igual. Eu posso digitar o nome da função, né? Lembra que aqui na apostila ele mostra, né, que eu tenho toda uma estrutura dentro de uma função, coloco o sinal de igual, o nome da função e os números, né, entre parênteses. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu quero colocar média, eu posso digitar isso aqui, né? Aqui no Excel tanto faz eu colocar média maiúsculo, média com acento, média sem acento, né? O importante é eu digitar o nome da função corretamente. Média, abro parênteses. Vou selecionar as notas, né? 10, 9, 8 e 7. Ou seja, o intervalo que está entre B2 até o E2. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, ele somou e dividiu por 4 automaticamente, ou seja, a média do João ao longo do ano, né, ao longo dos 4 bimestres, é de 8,5. Né? A mesma coisa eu vou fazer aqui, igual, média, abro parênteses, seleciono os valores, fecho e aperto Enter. Calculando, deu 7,25. Né? Ok? Então, vai ter exercício que vai pedir para vocês fazerem média, vai ter exercício que vocês vão ter que trabalhar com a multiplicação, que a gente já viu aqui, né? Quantidade vezes valor unitário. Vai ter exercício que vai pedir soma, tá bom? Pessoal, alguma dúvida
nestes exemplos que nós vimos na aula de hoje, ou sobre alguma formatação que foi passada? Não, por enquanto não, professor. Por enquanto não? Ok, então agora eu vou passar orientações com relação às atividades, né, que vocês vão ter que desenvolver. Eu deixei separado aqui 3 links para vocês assistirem, tá? 3 aulas aí, né, falando sobre o Excel. E vou deixar os exercícios aqui já encaminhado para vocês. Lá na nossa apostila de informática básica, aliás, vamos lá de pacote Office, vamos lá onde tem os exercícios. Essa de PowerPoint, Excel. Ok. Vocês, então, na apostila de pacote Office, tem os exercícios na página 69, começando por esse aqui, né, 7.3, tem essa tabela para fazer, que é o que eu tinha comentado, né, quantidade, valor unitário, aí tem o valor total da compra. Essa parte aqui, que pede para que vocês trabalhem com o quarto passo, né, que pede para que vocês coloquem um gráfico, pode deixar de lado, que a gente ainda tem que ver algumas coisinhas para de fato trabalhar com gráfico, tá? Então, essa parte aqui de trabalhar com gráfico, pode deixar de lado, não precisa fazer agora, e aí esquece, então faz só a planilha, calcula o valor total de cada item, o valor total da compra, né? E aí chegando, né, tenta colocar a mesma formatação de cor, a mesma formatação que está aqui também, e aí você faz a despesas do semestre, né? Que é essa planilha que está na letra B, despesas do semestre, tá? E aí segue as orientações, tentando preencher, né? Tentando realizar os cálculos de acordo com o que está pedindo, tá bom? Então, página 69, questão A, né, as orientações aqui dessa tabela, e o B aqui, despesas do semestre. Ok? Preencha essas duas planilhas. Aqui tem um mini questionário no final dessa apostila, né? Então, no 7.4, a gente tem questões A, B e C. Né? Tenta não olhar o gabarito, tenta responder de acordo com aquilo que a gente conversou nesse início, né, na aula de ontem e na aula de hoje, tá bom? Páginas 69, 70 e 71. 71 e 72, né? Isso mesmo, 71 e 72. No final da 71 tem algumas orientações aqui, ok? Então, são essas páginas, essas 3 páginas de exercícios, tá? Vou deixar o link dos vídeos para que vocês assistam, e aí qualquer dúvida que tiver ao assistir os vídeos, ou até mesmo na resolução dos exercícios, vocês podem me mandar uma mensagem. Eu vou abrir aqui na plataforma, né, daqui a pouco, o link da atividade de hoje, né, ou seja, a atividade que eu acabei de falar para vocês, o que vocês têm que fazer, vou deixar aqui na plataforma como sendo a atividade do dia 6/4, tá? Para que vocês possam desenvolver ao decorrer do dia de amanhã. Professor, não dá tempo de desenvolver. Pode desenvolvendo ao longo da semana, né? E aí depois insere a planilha, salva a planilha e anexa a planilha na plataforma, né? Não precisa, por exemplo, criar um arquivo para cada um dos exercícios. Você pode criar uma planilha e jogar tudo aqui dentro. Ó. Fez o primeiro exercício,
abre a outra planilha, né? Cria uma outra planilha aqui mesmo, tá? Então não precisa fechar e abrir outro Excel, não, faz tudo aqui dentro, deixa tudo guardadinho aqui. É bom que você organiza todos os seus exercícios dentro de um único arquivo, um único documento, né? E aí você envia lá na plataforma para mim, ok? Pessoal, dúvidas na orientação da atividade ou sobre algo que foi passado? Ok, Professor, pessoal. Sim, é, é a apostila do Excel, essa que o senhor mandou no WhatsApp, no grupo? isso, Excel total, né? Eu estou tentando anexar ele no meu Gmail, não estou conseguindo, tem como o senhor mandar no e-mail? Mando sim. Tá bom, obrigada. Nada. Sirleide, queria falar alguma coisa? Eu ia te perguntar, era o mesmo que ela perguntou aí, qual que era a planilha. Para mandar a apostila por e-mail também? Não, eu já baixei ela, é aquela de ontem, né? Já Isso. tem ela já. Uhum. Era só para confirmar se era ela mesmo. Então, tá bom. Pessoal, agradeço demais a atenção dispensada no dia de hoje. Amanhã, então, a gente não tem essa aula aqui pelo Google Meet, porém, vocês têm aí os vídeos para vocês assistirem, né? Os exercícios para estarem fazendo aí, e aí qualquer dúvida, né, ou estar atento, ou estar de plantão, vocês podem mandar mensagem, tá bom? Fiquem todos com Deus, um excelente descanso, tá? Se cuidem, até a aula de quinta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Até, com Deus também.